Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Eu tô muito feliz da tua companhia. Hoje eu vou compartilhar com você algo que aconteceu ontem comigo. Eu acho interessante que o meu público é muito parecido comigo, então muito provavelmente você vai se identificar com essa história que eu vou contar pra vocês, porque ontem eu fui assistir o filme do Chico Bento e durante o momento que eu tava comprando o ingresso, uma criança me abordou, era um menininho, bem marrentinho, e ele falou assim: moço, você pode comprar pra mim um pacote de bala pra eu vender na rua? E cara, eu nem tive tempo de pensar, eu nem hesitei e falei: tudo bem, eu compro sim. E ele percebeu que eu nem hesitei, né, e mudou o pedido. E ele apontou pro fliperama que tinha ali na frente e falou: moço, não precisa eu comprar pra mim a bala, você pode pagar 30 minutos pra eu ficar naquele fliperama? Eu falei: tudo bem. E aí ele continua, né, ele falou: olha, não conta pra ninguém que eu tô te pedindo isso, nem pros seguranças, porque senão eles vão me tirar daqui. Eu falei: não, tudo bem, vamos lá. Paguei os 30 minutos pra ele e quando eu cheguei lá, cara, o moço do fliperama parece que já conhecia ele já era velho de casa. E ele comentou que os amiguinhos, né, daquele menino tinham passado ali na semana passada, tinham sido expulsos do cinema porque tava tentando roubar a galera. E Deus começou a falar no meu coração. Eu fui assistir o filme também do Chico Bento, que é um filme super simples, que fala também dessa fase da infância. E a minha reflexão foi novamente sobre a inocência. Esse sempre foi um assunto que eu tratei muito com Deus. Eu lembro que na minha infância, né, quando eu tava no ensino fundamental, eu entrei numa escola, era novato ali, e uma professora de português ficou encantada comigo, justamente pela minha inocência. E ela comentou com a galera ali da 8ª série sobre mim. E eu lembro que no intervalo, quando eu saí, naquele mesmo dia que ela tinha falado sobre mim, que eu era uma pessoa muito inocente, a forma como eu enxergava as coisas, como eu falava sobre as coisas, eu me lembro que eles olhavam pra mim no intervalo como se eu fosse um animal. E na nossa cultura, ser inocente não é algo positivo. E eu não sei se você já compartilhou desse sentimento de ser observado, mas não num aspecto bom. Eu fiquei muito chateado, porque parecia que eu estava sendo exposto, parecia que eu estava sendo colocado como frágil, como ovelha perdida, alguém que é facilmente enganado e um alvo fácil de chacota. E daquele dia em diante, eu questionava muito a Deus por que ele tinha me feito assim. Porque eu não entendia as piadas de duplo sentido muito rápido. Porque eu não conseguia colocar o meu coração em guerra contra pessoas. Porque eu não conseguia sentir raiva de alguém, como as pessoas sentem. E eu comecei a acreditar que a identidade que as pessoas tinham falado sobre mim era verdadeira. Mas as pessoas não sabem o verdadeiro significado de inocência e nem eu mesmo sabia. Acontece que é impossível mudar aquilo que você realmente é. Até que teve que chegar um ponto de eu não me reconhecer mais. Justamente porque eu estava tão cansado de tentar fingir algo que eu não era e nem estava funcionando. As pessoas mesmo diziam: cara, eu não te reconheço mais, você não é assim. Por que você está falando isso? Por que você está fazendo essa piada? Por que você está dirigindo essas palavras para essas pessoas? Por que o seu coração está em guerra? O que aconteceu com você? As pessoas notam a falta de naturalidade quando o seu coração tenta modificar a sua identidade. E olhando ali nos olhos daquela criança, eu pude entender por que Jesus disse que o reino dos céus pertenceriam a elas. Lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13, está escrito: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse versículo. Jesus disse que o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. As crianças são inocentes, puras de coração. Nelas existe amor, simplicidade e, acima de tudo, humildade. E se a gente voltar um pouco no capítulo 18 de Mateus, você se lembra da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? A partir do versículo 1 a gente vai ver. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Agora a gente começa a entender o cerne do cristianismo. O mundo tenta distorcer a verdade e dizer que você não deve ser inocente. Mas a Bíblia diz que sim, você deve ser inocente. E Jesus veio ao mundo justamente para te inocentar de todo pecado. No Sermão do Monte, existe algo que fala muito no meu coração. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Isso foi um grande alívio para minha alma. Porque as pessoas vão tentar dizer que você deve ser mais maldoso, que você deve cultivar um coração cheio de malícia, porque só assim você vai conseguir se destacar nesse mundo. Quem nunca já disse: eu vou parar de ser bobo, eu vou parar de confiar nas pessoas, você sente que você não sabe reagir diante das situações. E aí, ao invés de se achegar a Deus, você resolve, na verdade, fazer algo que ele é totalmente contra.
No Salmos 24 de Davi, a partir do versículo 3, a Bíblia diz: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele teve conversas e um relacionamento muito profundo com o Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 51, a gente vai ver o porquê Davi era tão íntimo de Deus. No versículo 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Pare de pedir para Deus para que Ele coloque em você maldade, porque isso não provém do Senhor. Agora, se Deus não coloca em nós a maldade, será que Ele quer que a gente haja como ovelhas burras por aí? O fato é que Deus realmente quer que você seja uma ovelha dele. Ele nos compara a ovelhas muitas vezes durante toda a Bíblia, mas não porque Ele quer que você seja passado para trás. Muito pelo contrário, durante toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nós podemos ver histórias de reis e pessoas muito influentes na Bíblia. Pessoas realmente muito usadas e cheias de sabedoria. Por exemplo, você conhece Salomão. E não só você, mas todo mundo reconhece a sabedoria dele. Existem registros que estão na história de reis e rainhas que iam visitar Salomão pela sua sabedoria. Então, o que será que a gente realmente está lutando contra? No ano de 2017, eu pregava nas escolas e eu lembro que veio aqui para minha cidade uma exposição de arte em um lugar muito importante e central da minha cidade. Essa exposição de arte, entre várias aspas, era extremamente profana e era complicado até mesmo um adulto ver aquilo ali. Aquilo ali já espantava um adulto, já deixava um adulto horrorizado. Mas naquele momento, o governo estava incentivando as crianças a irem ver aquilo ali, fazendo excursões com as escolas estaduais e municipais para as crianças irem. E os pais estavam assinando de boa, estavam levando seus filhos ali de boa e traumatizando os seus filhos de boa. Como eu estava envolvido ali com a pregação nas escolas, eu tinha acesso a muitas pessoas, né? E aí o grupo que a gente pregava nas escolas, juntamente com o pastor de uma das líderes desse grupo que a gente tinha, resolveu fazer uma manifestação. E não só ele, várias igrejas se juntaram de diferentes denominações para poder se manifestar, parar aquele lugar e tirar aquela exposição dali e principalmente impedir que o governo obrigasse as crianças a verem aquilo ali. Naquele mesmo dia da manifestação, eu fiz um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse texto foi feito por mim em 6 de outubro de 2017 e diz: durante esses dias, Deus tem trabalhado bastante comigo em relação à parte em que Jesus diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Tenho reparado que poucos notaram a essência dessa parte tão interessante da Bíblia. Deus diz que os semelhantes às crianças pertencem ao reino dos céus e Ele tem falado comigo sobre conservar e se orgulhar da nossa inocência. Para muitos, a inocência é sinônimo de fraqueza ou de ignorância, mas de acordo com o que Deus tem trabalhado em mim, inocência é a incapacidade de cometer o mal, a incapacidade de querer prejudicar alguém para se beneficiar. E foi nesse tempo tão próximo à Semana das Crianças que começaram a surgir diversos movimentos artísticos, entre aspas, que tentam mascarar a depravação e o desrespeito em formato de exposição de arte. E para quem é artista, a arte é aquilo que te traz paz, que comunica gerações e que não fere a imagem de ninguém. Tome cuidado com o que chama de arte. Cuidado com o que nossas crianças e nós, adolescentes, estamos vendo por aí. Nossos olhos alimentam o nosso corpo e a Semana das Crianças não deve ser somente motivo de recesso, mas sim um momento em que temos a oportunidade de celebrar a vida da nossa futura geração. Enfim, o texto ainda é muito longo e conta com alguns artigos e partes da Constituição, porque aquelas exposições de artes, entre aspas, na verdade eram atos e movimentos criminosos. E eu volto a fazer a pergunta: sobre o que nós estamos lutando? Você não luta contra a sua inocência. Nós lutamos contra a nossa ingenuidade. E sim, ser ingênuo é errado. Uma pessoa ingênua tem uma visão simplificada ou idealista da realidade. Mas quando eu falo simplificado, eu não estou falando de uma pessoa simples. Eu estou falando mesmo de uma pessoa sem experiência ou sem conhecimento de algo. Então essa pessoa ela acredita facilmente em qualquer coisa. Ela é manipulada. E a sociedade atual é cheia de pessoas ingênuas, mas não inocentes. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 15, diz: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Em Provérbios, no capítulo 1, versículo 22, até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? E em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos
caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Veja que existe valor em ser alguém inocente, mas não existe valor algum em ser alguém ingênuo. E Deus provê toda a sabedoria para que você seja uma pessoa correta perante a sociedade, para que você tome as decisões corretas. Você precisa acessar a sabedoria de Deus e não a maldade do mundo. E para finalizar, eu gostaria de deixar para você uma reflexão que está escrita lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, diz: Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas o que você tem lutado contra dentro de você? Qual parte da sua identidade você tenta modificar porque o mundo está tentando determinar algo para você que não é bom? Porque você tem colocado maldade nos seus olhos, tanto ódio e rancor? Porque a gente tem tanta dificuldade de conversar e ouvir os dois lados. Nós que somos cristãos, somos um povo separado, um povo que perdoa com facilidade, um povo que escuta com sabedoria e fala também com sabedoria, um povo que preza pela inocência, pela pureza e pela integridade das nossas crianças, um povo que se apressa em ajudar e se nega em fazer a maldade. Esse episódio é um lembrete que você possa não só cultivar e manter a inocência no seu coração, mas também clamar a Deus para que Ele conserve em você a pureza e afaste toda a maldade dos seus caminhos. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu te espero na semana que vem. Muito obrigado por estar aqui comigo. Valeu, falou.